Olá, a verdade absoluta você só verá aqui. Tema de hoje: a Matrix. O conceito matemático de matriz igual matrix, em inglês, consiste em uma ordenação adequada de símbolos, normalmente números, no espaço. Em duas dimensões, essas ordenações são chamadas de linhas na horizontal e colunas na vertical. Somos emanações divinas presentes eternamente no infinito agora. Tudo o que observamos são nossas criações mentais. Tempo e espaço são conceitos ilusórios que criamos, formando uma prisão, que podemos chamar de matriz. A única verdade é o amor infinito, todo o resto é ilusão. Vamos aos detalhamentos. 1. Hologramas são projeções de energia ou luz que parece, ao observador, ser uma forma de 3 dimensões, mas na realidade são uma série de códigos e padrões de onda que apenas geram a ilusão de 3D quando um laser emite sua luz sobre esses hologramas. Toda a realidade dos 5 sentidos é uma ilusão holográfica que apenas existe de uma forma sólida porque o cérebro/mente humana faz com que se aparente desta forma. O mundo 3D de paisagens, mares, edifícios e corpos humanos apenas existe nessa forma quando nós olhamos para ele. Senão ele é uma massa de campos vibratórios e códigos. No filme Matrix, a matriz é representada, vista de fora, por uma série de números verdes e códigos, enquanto que do interior ela é vivenciada como o tipo de mundo em que nós pensamos que vivemos: montanhas, ruas, pessoas, etc. Esta é uma boa analogia. 2. Nós não enxergamos com os nossos olhos, nós enxergamos com o nosso cérebro. No caminho dos olhos até o córtex visual, região cerebral responsável pela fabricação da visão, gnosia visual, os lobos temporais editam e reconstroem até 50% ou mais da informação original que entra através da retina e nós apenas vemos o que o cérebro, com todas as suas realidades condicionadas, decide o que ele está vendo. Em um universo holográfico, Michael Talbot conta-nos que nos anos 70, seu pai contratou um hipnotizador profissional para entreter um grupo de amigos. Um dos escolhidos para ser hipnotizado foi um homem chamado Tom. Era a primeira vez que ele encontrava-se com um hipnotizador. O que os hipnotizadores de palco fazem é programar as pessoas para acreditarem que elas estão vendo algo ou fazendo algo que, na verdade, não passa de pura invenção. O hipnotizador fez Tom acreditar que existia uma girafa na sala e mais tarde fez com que comesse uma batata crua, acreditando que era uma maçã. Essas são confirmações de que o cérebro vê e experimenta o que ele é programado para acreditar o que ver e experimentar. Mas a parte mais interessante da história veio quando Tom foi trazido de volta para o estado de consciência desperta. Logo antes do hipnotizador terminar o estado de transe formal, ele disse a Tom que quando ele acordasse ele não seria capaz de ver sua filha, Laura. O hipnotizador pediu a Laura para ficar em pé de frente e junto do pai de tal forma que quando ele abrisse os olhos ele estaria olhando no estômago dela. Quando perguntaram a Tom se ele conseguia ver sua filha, ele respondeu que não. Laura se mexeu bastante, mas não deu nenhum resultado. O hipnotizador se colocou atrás de Laura e segurou algo contra as costas de Laura. Para ver esse objeto, Tom teria que ver através de sua filha. O hipnotizador pediu a Tom para dizer o que ele estava segurando em sua mão e, inclinando-se para frente para junto do estômago da filha, ele disse: "O relógio." Foi-lhe pedido então para ler a inscrição no relógio e ele leu. O hipnotizador confirmou que realmente estava segurando um relógio com a inscrição descrita por Tom. A mente de Tom foi programada para acreditar que ele não poderia ver sua filha e portanto ele não a viu. Além disso, ele pôde ver o que estava atrás dela. Como isso é possível? Nós construímos nossa realidade aqui dentro e não lá fora. 3.
Uma afirmação perfeitamente correta é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na prática, uma grande parte do que conhecemos é mentira. Existem entidades, como os manipuladores reptilianos, draconianos, Greys e seus fantoches, além da própria matriz que nós mesmos criamos, que nos repassam informações erradas, mentiras, visando nos escravizar, retirar nossa liberdade e nos retirar poder. Uma das mentiras mais enraizadas em nós é o nosso conceito ilusório de separação espacial e de tempo. Comecemos pelo nosso conceito de tempo. Com o conceito de tempo estabelecido na superfície de nosso planeta Terra, todos nós podemos praticar um ato posterior antes de um ato anterior. Basta cruzar de oeste para leste o meridiano do tempo, que cruza o Oceano Pacífico exatamente na localização oposta ao meridiano de Greenwich. Desta forma cria-se uma diferença de tempo entre os atos de quase 12 horas. Que absurdo! Nosso conceito de tempo é uma tremenda ilusão. Passado, presente e futuro. Ilusão. Então, como funcionam todas as coisas, sem o conceito de tempo? Na realidade só existe o infinito e eterno presente, o agora, com todos nossos conceitos de eventos passados e futuros ocorrendo no eterno agora, em realidades paralelas simultâneas, criadas por nossas mentes. É exatamente por causa disso que videntes conseguem ver e sentir acontecimentos passados e futuros. Eles estão presentes no agora. Reencarnação, portanto, não é um processo de vir e sair deste mundo com o passar do tempo. É mover-se para dentro e para fora de diferentes realidades, todas acontecendo simultaneamente. Ainda não está convencido sobre a ilusão do tempo? Então considere um dos grandes mistérios que é a predição do futuro, que muitos estudos já provaram ser possível. Um exemplo nesse sentido é o teste da cadeira proposto pelo vidente holandês Gerard Croiset. Investigadores iriam identificar eventos em salas espalhadas pelo mundo que não tivessem assentos numerados pré-alocados. As pessoas sentariam onde quisessem quando elas chegassem ao local do evento. O investigador daria a Croiset um assento particular para ser focalizado semanas antes do evento, e ele teria que descrever a pessoa que iria sentar lá durante o evento futuro. Durante 25 anos Croiset descreveu os ocupantes dos assentos com enorme precisão. Doutora Julie Eisenbud, professora clínica na Universidade do Colorado, conduziu um desses testes em 1969. Mais de 2 semanas antes de um evento em Denver, Colorado, Eisenbud contactou Croiset na Holanda e deu a ele um assento para ler. Croiset disse que o homem que iria sentar naquela cadeira tinha cerca de 1,75 m de altura e trabalhava na indústria e consciência. Em seu trabalho, disse Croiset, ele usava um avental de laboratório que estava manchado com um produto químico esverdeado. Ele disse que o homem tinha os cabelos pretos, penteados para trás, uma cicatriz no seu dedão e um dente de ouro na sua mandíbula inferior. 17 dias depois, este mesmo homem sentou no assento e Croiset estava correto em todos os detalhes, inclusive sobre sua altura. Como isso é possível? O homem depois na cadeira e o homem antes mesmo que ele inclusive soubesse que ele iria àquele evento, não eram eventos que estavam acontecendo separados por várias semanas. Eram eventos concomitantes na eternidade. Eles estavam acontecendo simultaneamente. Eram 2 realidades mentais distintas, mas acontecendo no infinito agora. 4. Uma ilusão só pode controlar você quando você pensa que ela é real. Quando nós observamos nossas experiências diárias, nós estamos olhando em um espelho de nós mesmos. Portanto, para mudar seu mundo, mude a você próprio. Não culpe os outros, pois isso é aceitar que os outros têm poder sobre sua vida e sobre a realidade que você cria.
Não existe nada que não possa ser explicado, uma vez que entendamos que o amor infinito, unicidade, é a única verdade e todo o resto é ilusão e que nós estamos criando a ilusão ou tendo a ilusão programada em nós por acreditar que ela seja real. Liao Watson, biólogo e autor de Supernature, diz ter presenciado uma mulher indonésia chamada Tia, uma xamã, conversando com uma menininha em um pequeno bosque de árvores. Ele olhava a cena de uma curta distância e ela não sabia que ele estava lá observando. Ela pareceu explicar algo à garota e um certo ritual de dança e de gestos começou. Para o espanto de Watson, o pequeno bosque de árvores desapareceu. Após alguns segundos, voltou novamente. No momento Tia dançava no bosque sombreado. No seguinte ela ficava em pé sob um sol escaldante, ele disse. Ela conseguiu ligar e desligar o bosque várias vezes, com Watson olhando sem acreditar. Isto é impossível? Não, não é. O bosque é uma ilusão holográfica e aqueles que compreendem como o processo funciona podem se desconectar dessa realidade, o sonho de consenso que concorda que o bosque existe. Com Liao Watson observando esta cena intensamente, foi fácil para ele tornar-se parte do campo de realidade de Tia e também ver o bosque aparecer e desaparecer. Outras pessoas poderiam ter observado isso de uma ilusão de realidade de consenso e o bosque não teria desaparecido para elas. Isto explica por que algumas pessoas podem caminhar através de paredes, elas acreditam que podem e essa torna sua experiência. Elas desconectam suas mentes e corpos das leis da realidade de consenso que insiste que isso é impossível. Quando digo acreditar, isto é um nível de crença muito além de qualquer pessoa que apenas diz eu acredito. Não é crença, é um conhecimento, um ser. Existe um velho ditado que diz que nós podemos mover montanhas. Isto não tem um significado literal. Por que não? Se um bosque pode desaparecer, por que não uma montanha? A montanha é uma ilusão holográfica e nossa mente controla a ilusão. Porque nós não movemos montanhas. Nós podemos, mas nós não fazemos, porque nós não sabemos que nós podemos. A realidade de consenso, programada, diz que a própria ideia é ridícula e se acatamos essa realidade, assim é. Porém, se criarmos uma outra realidade que diz o oposto, moveremos montanhas. 5. As leis do mundo dos 5 sentidos podem apenas ser aquilo que nós pensamos que elas são, e enquanto aceitarmos elas como real nós estaremos sujeitos às suas limitações. Da mesma forma, se nós pudermos livrar nossas mentes dessas realidades, nós não estaremos mais sujeitos às suas leis e limitações. Isto é o que chamamos milagres. Quase todos já leram sobre feitos inexplicáveis, como caminhar no fogo sem se queimar, ter espadas atravessadas através do corpo sem se machucar ou deixar cicatriz, levitação e muitas outras coisas. Nenhum desses fenômenos é possível para a ciência materialista convencional, mas isso é simplesmente porque a ciência convencional é o conhecimento equivalente a um filme do Mickey Mouse. David Icke conheceu uma mulher que separou um quarto de sua casa para ser usado por meditadores sérios, meditadores que queriam meditar por longos períodos sem serem perturbados. Um cara entrou e não apareceu por muitos dias e ela ficou curiosa para saber se ele estava bem. Ela pegou um copo de chá para ele e abriu a porta devagarinho. No momento seguinte o copo se espatifou no chão porque quando ela olhou para ele, a metade de baixo de seu corpo estava invisível. Impossível. É possível sim e perfeitamente explicável. Em 1905, o paranormal Indrid Indridason fazia parte de um projeto de cientistas eminentes da Islândia no terreno do paranormal. Quando ele entrava em transe profundo, os cientistas viam diferentes partes de seu corpo desaparecer e reaparecer.
Tudo é possível, literalmente tudo, porque nós somos infinitas possibilidades. David Icke também conta que uma mulher do Texas lhe contou que um dia, pela manhã, ela acordou próximo do marido e encontrou-o flutuando a cerca de 1,80 m acima da cama, ainda dormindo. O Dr. William Tufts Brigham, o curador do Bishop Museum de Honolulu, era um investigador perspicaz do paranormal e seus estudos envolveram os milagres feitos por xamãs havaianos, ou kaunas. Ele testemunhou uma delas curar um homem que tinha quebrado a perna tão forte que pedaços do osso estavam atravessando a pele. A mulher kauna orou, pensamento concentrado, e meditou ao lado do homem e esticou sua perna, empurrando os ossos quebrados. Após alguns minutos, ela disse que a cura estava completa e o homem se levantou e saiu andando sem nenhum sinal de seu severo machucado de minutos atrás. Isto é possível porque, na realidade, não existe osso, isso também é uma ilusão. 6. Um pouquinho sobre o karma. A crença na realidade sólida materialista é fundamental na ciência oficial, assim como a necessidade de que tudo seja provado através de experimentos que possam ser repetidos. Bom, vou parar por aqui. Essa é a primeira parte do tema Matrix. Inscreva-se no meu canal, dê um like para ajudar o meu trabalho. Obrigado.